O dia da leitura do testamento dos meus pais. O dia amanheceu com um sol frio e brilhante, cujos raios atravessavam as janelas de mogno do escritório de advocacia Wilson e Associates. Eu me sentei quieta em um canto, observando meu irmão, Mark, desfilar pela sala em seu terno sob medida, já agindo como se fosse dono de tudo. Para ser sincera comigo mesma, ele provavelmente era. A voz da advogada me tirou dos pensamentos. Senhorita Sarah Bennet, está pronta para continuar? Assenti, apertando os braços da minha cadeira de couro. Aos 32 anos, eu estava prestes a descobrir o que meus pais realmente pensavam de mim. Mas, no fundo, eu já sabia. A vida inteira, as comparações constantes com Mark haviam deixado isso bem claro. O Sr. Wilson ajustou os óculos e começou a ler. Para nosso filho, Marcus, por sua dedicação inabalável aos negócios da família e à preservação do legado Bennet. Ele continuou listando os bens, e minha cabeça começou a girar. A propriedade da família em Vermont. A casa de verão nos Hamptons. Ações controladoras na Bennet Industries. Um portfólio multimilionário. O sorriso de Mark crescia a cada item mencionado. Então chegou a minha parte. Para nossa filha, Sarah. O Sr. Wilson fez uma pausa e folheou os papéis. Deixamos a pintura Outono, Crepúsculo, que atualmente está pendurada no escritório da nossa residência principal. O silêncio tomou conta da sala. Mark nem tentou esconder a risada. Uma pintura? Minha voz saiu quase num sussurro. Era a favorita da sua mãe, disse o Sr. Wilson, visivelmente desconfortável com a diferença gritante entre nossas heranças. Mark se aproximou e colocou a mão no meu ombro, apertando forte o suficiente para machucar. Não se preocupe, irmãzinha. Eu arrumo um bom emprego para você na empresa, quem sabe na sala de correspondência. Eu tirei a mão dele do meu ombro e me levantei. A fortuna da família Bennet, construída ao longo de 3 gerações, agora pertencia inteiramente ao meu irmão. Tudo o que me restava era uma única pintura. Minha mãe a tinha comprado anos atrás, em uma pequena galeria. Eu sempre achei bonita, uma floresta ao anoitecer, com formas geométricas escondidas entre as árvores. Mas isso não parecia uma herança justa. É só isso? Perguntei ao Sr. Wilson. Ele assentiu com um olhar solidário. A pintura deve ser retirada em até 7 dias. Saí sem dizer mais nada, ignorando os chamados de Mark atrás de mim. O caminho até a casa dos meus pais, que agora, a casa de Mark, parecia surreal. Os guardas no portão me olharam com desconfiança, mas me deixaram entrar quando expliquei o motivo da minha visita. Lá dentro, fui recebida pela governanta, Margarete, com os olhos cheios de lágrimas. Oh, senhorita Sarah! Ela sussurrou, me abraçando forte. Isso não está certo, o que fizeram com você. Retribui o abraço, lutando contra minhas próprias lágrimas. Às vezes, Margarete tinha sido mais mãe para mim do que minha própria mãe. Ela me ajudou a tirar a pintura da parede do escritório, embrulhando-a com cuidado em um cobertor. Sua mãe costumava passar horas olhando para isso, disse Margarete suavemente. Especialmente nos últimos meses. Às vezes, ela murmurava sobre números e padrões. Nós achamos que era por causa da doença, que estava deixando a mente dela confusa. Fiquei encarando a pintura na luz fraca do escritório. As formas geométricas pareciam se mover, formando padrões que eu nunca tinha notado antes. Números? Repeti. Margarete assentiu e passou os dedos pelas formas, traçando-as lentamente. O Sr. Bennet ficaria tão bravo com isso. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento do outro lado da cidade, pendurei a pintura na parede da sala. Ela era linda, à sua maneira. A cena da floresta era incrivelmente detalhada. Cada folha, cada galho, tudo pintado com precisão. Mas aquelas formas geométricas, elas simplesmente não combinavam com o resto da paisagem. Pareciam colocadas ali de propósito, como se estivessem tentando me dizer algo. Me servi de uma taça de vinho e me joguei no sofá, olhando para a pintura. O presente da minha mãe era só mais uma piada cruel? Um último lembrete de que eu nunca chegaria aos pés de Mark? Ou será que havia algo mais? Meu celular vibrou. Mark ligando de novo. Ignorei,
assim como fiz com as últimas 5 chamadas. Ele provavelmente queria se gabar ainda mais, ou, quem sabe, me oferecer aquela vaga na sala de correspondência de novo. Em vez de atender, abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre a pintura. Crepúsculo de Outono, de um artista chamado James Morrison. Nenhuma grande exposição. Nenhum registro de leilão. Quase nada na internet. A galeria onde minha mãe comprou. Fechada há anos. Era como se a pintura tivesse surgido do nada. Uma nova mensagem de Mark apareceu na tela. Não seja amarga, irmã. Venha trabalhar para mim. Mamãe e papai gostariam disso. Engoli em seco. Eu sabia exatamente o que meus pais queriam, que eu fosse mais como Mark. Que me importasse com lucros e acionistas em vez de seguir minha paixão por história e restauração de arte. Eu os decepcionei quando escolhi meu próprio caminho. E agora, com essa herança, eles tinham deixado bem claro o que achavam disso. Mas algo na pintura continuava me chamando a atenção. Aquelas formas. De repente, me lembrei de algo dos meus cursos de restauração de arte. Estenografia. A técnica de esconder mensagens à vista de todos. Levantei e fui até a pintura. De perto, aquelas formas geométricas eram ainda mais estranhas. As cores eram um pouco diferentes do resto da cena. Quase imperceptíveis. Mas quando olhei com mais atenção, elas formavam um padrão. Antes que eu pudesse pensar melhor sobre aquilo, um som me fez pular. Alguém bateu na porta. Já passava da meia-noite. Quem estaria me visitando a essa hora? A essa hora da noite? Pela abertura da porta, vi Mark parado ali. Seu cabelo, que normalmente estava impecável, agora estava bagunçado. Sarah! Ele gritou. Abre a porta. A gente precisa conversar sobre a pintura. Fiquei em silêncio, observando ele pelo olho mágico. Mark nunca se interessou por arte. Nunca. Então por que, de repente, ele estava aqui, no meio da noite, perguntando sobre uma pintura que ele mesmo disse que não valia nada? Sarah, por favor. A voz dele soou diferente, quase desesperada. Eu nunca tinha ouvido Mark falar assim antes. Mamãe deixou instruções sobre a pintura. Você precisa pegá-la de volta. Meu coração disparou. Instruções? Talvez eu não estivesse ficando louca. Talvez realmente houvesse algo escondido naquela pintura. Vai embora, Mark. Minha voz saiu firme. A pintura é minha. É tudo que me restou. Lembra? Você não entende, ele sibilou. Essa pintura não é o que você pensa. Me dá agora e eu te pago 5 milhões. 5 milhões? Por uma pintura que ele riu algumas horas atrás? Me afastei da porta, minha mente girando. Mark podia ser muitas coisas, mas burro com dinheiro não era uma delas. Se ele estava oferecendo tanto, então a pintura valia muito mais. Ouvi um barulho metálico. Chaves. Meu estômago revirou. Ele ainda tinha uma cópia da minha chave reserva. Corri até a parede, arranquei a pintura e me tranquei no quarto no exato momento em que ouvi a porta da frente se abrir. Sarah. A voz de Mark ecoou pelo apartamento. Onde você está? Onde está a pintura? Minhas mãos tremiam enquanto segurava a tela perto do peito. Na penumbra do meu quarto, aquelas formas geométricas pareciam brilhar fracamente. E então, eu vi um padrão que antes tinha passado despercebido. As formas não eram aleatórias. Eram números. Escondidos com tanta habilidade na cena da floresta que ninguém notaria, a menos que soubesse exatamente o que procurar. Do lado de fora, os passos de Mark se aproximavam. Sarah, pensa bem no que você está fazendo, ele avisou. Essa pintura vale mais do que você imagina. Meu coração martelava no peito. Com um movimento rápido, virei a pintura para examinar o verso. A tela da pintura parecia ter sido montada de forma profissional, mas algo na moldura estava estranho. Havia uma pequena abertura que não deveria estar ali. A maçaneta da porta do meu quarto balançou. Sarah, abre essa porta agora.
Com os dedos trêmulos, puxei aquela pequena fresta na moldura. Algo se soltou e um pedaço de papel caiu no meu colo. Minha respiração travou ao ver a caligrafia elegante da minha mãe. Minha querida Sarah. Se você está lendo isso, significa que descobriu o que eu sempre soube. Você enxerga padrões que os outros ignoram. Você questiona o que os outros aceitam sem pensar. E agora, minha menina, você está prestes a entender por que seu pai e seu irmão sempre tiveram tanto medo de você. As batidas na porta ficaram mais fortes, mas eu mal as ouvi. Eu estava ocupada demais lendo. Minhas mãos tremiam enquanto cada palavra revelava uma verdade que mudaria tudo. Os números na pintura não eram só formas aleatórias. Eram coordenadas. Senhas. Códigos de acesso a algo que poderia destruir completamente a Bennett Industries. Do lado de fora, Mark continuava gritando, mas ele não fazia ideia de que o mundo perfeito dele estava prestes a desmoronar. Não sei quanto tempo fiquei sentada no chão, lendo e relendo aquela carta. Os números na pintura, quando combinados com os códigos que deixei aqui, vão te levar à verdade sobre a Bennett Industries. Seu pai e seu irmão construíram esse império roubando patentes e designs de mentes brilhantes que confiaram neles. Eu fui uma dessas mentes. E você, minha filha, sempre foi minha sucessora. Um estrondo alto na sala me fez voltar à realidade. Mark, pelo visto, tinha se cansado de pedir com educação. Eu vou chamar a polícia. Gritei, já discando o número. Vai em frente. Mark gritou de volta. Vou dizer que você roubou propriedade da empresa. Essa pintura pertence à Bennett Industries. Mas agora eu sabia a verdade. A carta explicava tudo. Minha mãe era uma inventora brilhante. Durante anos, ela escondeu seu trabalho bem debaixo do nariz do meu pai e do meu irmão. A pintura não era só arte. Era uma chave. As coordenadas na tela levavam a um banco de dados secreto cheio de provas. Essas coordenadas vão te levar ao meu laboratório particular, continuava a carta. Tudo o que você precisa está lá. Mas tome cuidado, Sarah. Seu pai e seu irmão farão de tudo para manter seus segredos enterrados. Ouvi os passos de Mark se afastando. Logo depois, a porta da frente bateu com força. Respirei fundo e saí do quarto. Meu apartamento estava uma bagunça. Mark revirou tudo à procura da pintura. Mas eu não tinha tempo para me preocupar com isso agora. Eu tinha trabalho a fazer. Peguei meu celular e fotografei cada detalhe da pintura, capturando as formas geométricas de todos os ângulos. Em seguida, anotei as coordenadas da carta da minha mãe. De acordo com as instruções, eu precisava sobrepor as formas geométricas em uma ordem específica para revelar o conjunto completo de códigos de acesso. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto de Margarete, nossa antiga governanta. Senhorita Sarah, tem homens na casa removendo todas as coisas da sua mãe. Eles estão vasculhando o escritório. Por favor, tome cuidado. Meu coração disparou. Eles estavam destruindo evidências. Eu precisava agir rápido. As coordenadas apontavam para um local em Burkers, a 3 horas da cidade. Minha mãe escreveu que havia comprado essa propriedade usando seu nome de solteira, escondendo-a do meu pai e do meu irmão. O laboratório é subterrâneo, explicava a carta. A entrada parece um antigo porão de tempestade, mas tem um sistema de segurança de última geração. Use a primeira sequência de números da pintura para conseguir acesso. Lembrei das palavras da carta da minha mãe enquanto arrumava tudo o que precisava. Peguei meu laptop. A pintura bem embrulhada em cobertores, algumas roupas e a carta. Assim que saí para o carro, percebi um SUV preto estacionado do outro lado da rua, o motor ligado. Mark ainda não tinha desistido. O caminho até Burkers foi tenso. O SUV me seguiu por quase 1 hora, sempre mantendo a mesma distância. Fiz vários desvios, entrei em estradas secundárias e, finalmente, consegui despistá-los perto da rodovia em Massachusetts. Quando cheguei às coordenadas, já estava quase amanhecendo. A propriedade parecia abandonada. Só um campo coberto de mato e uma velha casa de fazenda caindo aos pedaços.
Mas, ao caminhar pelo terreno e comparar as formas geométricas da pintura com a paisagem ao meu redor, entendi a genialidade da minha mãe. As formas não eram só números. Eram um mapa. Os padrões das árvores e pedras combinavam perfeitamente com a pintura. O porão de tempestade estava exatamente onde a arte indicava. As portas, cobertas de ferrugem, pareciam intocadas há décadas. Mas quando digitei a primeira sequência de números em um teclado escondido, elas se abriram sem esforço, revelando uma escada que descia para a escuridão. As luzes de sensor piscaram à medida que eu descia. A temperatura caía a cada passo. Um zumbido leve no fundo indicava que o sistema de ventilação ainda estava funcionando. Outro teclado esperava por mim no final da escada. Dessa vez, eu precisava da segunda sequência de números da pintura. Quando inseri o código, as portas se abriram. E o que surgiu diante de mim me tirou o fôlego. Era como entrar em outro mundo. O laboratório era imaculado. Paredes brancas. Equipamentos de última geração. Fileiras de computadores zumbindo suavemente. Mas o que realmente chamou minha atenção foi: na minha frente, havia uma parede coberta de patentes e protótipos. Dezenas de inovações que eu reconhecia dos produtos da Bennett Industries. Mas com uma diferença crucial. Todas tinham a assinatura original da minha mãe. Meu Deus! Sussurrei, me aproximando para olhar melhor. Não eram apenas parecidos com a tecnologia da Bennett Industries. Eram os originais. Minha mãe não tinha sido só uma espectadora na empresa. Ela era o gênio por trás de tudo. Então, uma voz familiar ecoou atrás de mim, e meu sangue gelou. Impressionante, não é? Me virei devagar. Meu pai estava parado na porta. Exatamente como eu me lembrava dele, no dia em que morreu. Ou melhor, no dia em que pensamos que ele tinha morrido. Ao lado dele, Marcos me encarava com um sorriso satisfeito. Você realmente achou que sua mãe era a única que sabia sobre este lugar? Meu pai entrou no laboratório, observando tudo ao redor. Embora eu tenha que admitir, esconder as coordenadas naquela pintura foi esperto. Ele olhou diretamente para mim. Estamos procurando esse laboratório há meses. Dei um passo para trás, segurando firme a carta da minha mãe. Você deveria estar morto. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso de verdade. Às vezes, a melhor forma de encontrar algo é fazer com que as pessoas parem de procurar. Meu coração disparou. A morte da sua mãe, essa foi real, ele continuou, com a voz fria. Mas a minha? Digamos que foi necessária. Minha mente girava. A leitura do testamento. A pintura. Tudo foi uma armadilha. Eles queriam que eu encontrasse a pintura. Marcos deu um passo à frente, bloqueando a saída. Mamãe mudou todos os protocolos de segurança antes de morrer, ele disse, cruzando os braços. Não conseguimos entrar sem os códigos. Meu pai se aproximou mais um pouco. E agora, Sarah, você vai nos ajudar. Vamos destruir tudo neste laboratório. A voz do meu pai era firme. Todas as provas do trabalho da sua mãe vão desaparecer, e as patentes da Bennett Industries vão continuar seguras. Mas eles cometeram um erro. Enquanto falavam, eu já estava agindo. A carta da minha mãe mencionava um protocolo de emergência. Uma sequência de números que ativaria algo chamado protocolo Clarity. Fiz uma expressão inocente e disse: na verdade, acho que não vou. Antes que eles pudessem reagir, meus dedos já digitavam a sequência. De repente, as luzes do laboratório ficaram vermelhas. Uma voz computadorizada anunciou: protocolo Clarity ativado. Transmitindo evidências para todos os principais meios de comunicação e agências reguladoras. Exclusão impossível. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. O que você fez? Ele rosnou. Respirei fundo. Mamãe chamava isso de apólice de seguro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Agora, tudo neste laboratório já foi enviado para centenas de lugares seguros. Olhei diretamente para Marcos. Patentes roubadas. Documentos falsificados. Provas de fraude. Tudo.
O império da Bennett Industries estava prestes a desmoronar. Marcos se lançou para cima de mim, desesperado. Mas era tarde demais. Os alarmes soaram pelo laboratório e as saídas se selaram automaticamente. Estávamos trancados juntos, com a verdade que destruiria tudo. Encostei na mesa, observando os rostos deles ficando pálidos. Ela sabia. Minha voz cortou o silêncio. Mamãe sabia que vocês tentariam apagar o nome dela, assim como apagaram suas invenções. Engoli em seco. Então, ela se certificou de que a verdade sempre viria à tona, de um jeito ou de outro. Pelos vidros do laboratório, as luzes vermelhas e azuis começaram a brilhar. A polícia estava chegando. Meu pai e Marcos se entreolharam em pânico. O som das sirenes foi como uma sentença. O jogo tinha acabado. A pintura que começou tudo ainda estava enrolada em cobertores perto da porta. Aquelas formas geométricas, que pareciam não significar nada, me levaram exatamente para onde eu precisava ir. O último presente da minha mãe não foi só uma pintura. Foi justiça. Olhei para meu pai e meu irmão. O mundo deles estava desmoronando. E eu sorri, sabendo que isso era só o começo. A verdadeira história da Bennett Industries finalmente seria contada. Dessa vez, ninguém poderia esconder a verdade. As próximas 48 horas foram um caos. Depoimentos, notícias, escândalo corporativo. Do meu quarto de hotel, assisti enquanto as ações da Bennett Industries despencavam. Anos de mentiras sendo destruídos em tempo real. As manchetes gritavam: CEO da Bennett Industries encontrado vivo e preso por fraude. Gigante corporativo construído sobre patentes roubadas. A vingança da mãe, o gênio oculto por trás da Bennett Tech. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas. Advogados. Ex-funcionários. Todos queriam ouvir minha versão da história. Mas eu só queria falar com uma pessoa. Liguei para Margarete, nossa antiga governanta. Ela tinha algo importante para me contar. Sua mãe sabia que esse dia chegaria, disse ela, a voz embargada. Por isso, me fez prometer que te entregaria isso quando a verdade viesse à tona. Uma hora depois, eu estava sentado na sala de Margarete, segurando outra carta da minha mãe. Essa era diferente. Não tinha códigos, coordenadas ou instruções. Era uma história. A história dela. Minha querida Sarah, ela começou. Agora que você sabe a verdade sobre a Bennett Industries, é hora de entender a sua própria história. Você nunca foi menos do que seu irmão. Você sempre foi feita para algo maior. E, conforme eu lia, tudo que eu achava que sabia sobre minha vida, começava a mudar. Minha mãe não tinha sido apenas mais uma vítima dos esquemas do meu pai. Ela estava jogando um jogo longo. Me preparando para este momento desde o começo. Aquelas aulas de história da arte que eu fiz? Não foram uma perda de tempo, como meu pai dizia. Elas treinaram meu olhar para perceber padrões. Para entender significados ocultos que estavam bem na minha frente. Meu trabalho em restauração me ensinou paciência, precisão e habilidade de reconstruir a verdade a partir de fragmentos. Toda vez que seu pai te afastava dos negócios, minha mãe escreveu, eu tomava notas. Toda vez que ele favorecia Marcos, ele, sem perceber, estava te preparando para este momento. Enquanto Marcos aprendia a manter as mentiras, eu aprendi a expô-las. Uma batida na porta de Margarete me tirou dos pensamentos. Uma mulher de terno impecável estava na entrada, segurando uma pasta. Senhorita Bennett? Sou Alexandra Tim, da SEC. Precisamos conversar sobre as patentes da sua mãe. As próximas horas foram um verdadeiro curso intensivo. Os preparativos da minha mãe iam muito além do que eu imaginava. Ela não só documentou as patentes roubadas. Ela continuou inventando. Trabalhando em segredo no laboratório subterrâneo. As coordenadas da pintura não levavam só a provas dos roubos. Elas levavam a inovações que podiam transformar toda a indústria. Sua mãe registrou essas patentes sob um fundo fiduciário, Alexandra explicou, espalhando documentos sobre a mesa. Um fundo fiduciário que nomeia você como única beneficiária. Minhas mãos tremiam enquanto eu analisava os papéis.
Dezenas de patentes. Todas legalmente protegidas. Todas agora pertenciam a mim. Não apenas as invenções que meu pai roubou, mas todas as criações da minha mãe que nunca vieram à tona. Tecnologia anos à frente do seu tempo. A Bennett Industries não só devia uma restituição pelas patentes roubadas. Eles construíram toda a empresa em cima do trabalho da sua mãe, Alexandra continuou. Eles não podem operar sem isso. Eu respirei fundo. E o que isso significa? Mesmo já sabendo a resposta. Significa, senhorita Bennett, que agora você controla a empresa que um dia te deixou de lado. Enquanto meu pai e Marcos aguardavam julgamento na prisão. Na manhã seguinte, eu entrei na sede da Bennett Industries. Não como a filha esquecida, mas como a nova dona. O conselho de diretores, desesperado para evitar o colapso, não teve escolha a não ser aceitar os meus termos. E foi ali, no antigo escritório do meu pai, que encontrei outra surpresa. Um cofre de parede, escondido atrás de uma pintura. A mesma pintura que um dia ficou ali exposta, escondendo segredos. A combinação. A última sequência de números da obra da minha mãe. Lá dentro, havia um diário. Um registro detalhado. Cada inovação roubada. Cada inventor traído. Mas o mais importante. Uma lista de nomes. Pessoas como minha mãe, que foram enganadas e perderam o reconhecimento que mereciam. Um mês depois, eu estava em um palco, diante de jornalistas do mundo todo. Uma coletiva de imprensa convocada às pressas. A Bennett Industries foi construída sobre sonhos roubados. Minha voz ecoou na multidão. Hoje, começamos a consertar isso. Anunciei a criação de uma fundação para compensar cada inventor enganado pela antiga gestão. Mas não só isso. A empresa seria transformada no que sempre deveria ter sido. Uma incubadora de inovação. Um lugar onde mentes brilhantes são celebradas. Não exploradas. A pintura que começou tudo? Agora estava pendurada no meu novo escritório. Um lembrete de que, às vezes, as coisas mais valiosas estão bem na nossa frente. Só precisamos saber onde olhar. O segredo da minha mãe agora significava outra coisa. Um novo padrão. Não mais ocultando mentiras, mas desenhando um futuro melhor. Marcos me escreveu da prisão. Ora com ameaças. Ora pedindo ajuda. Respondi com apenas uma foto. A pintura da minha mãe agora pendurada no lugar onde o retrato do nosso pai costumava estar. Ele entenderia a mensagem. O mundo dele acabou. Meu pai escolheu o silêncio. Mas não fazia mais diferença. A verdade que ele tentou enterrar agora era seu único legado. O grande John Bennett não seria lembrado como um empresário visionário, mas sim como um ladrão. Um homem que roubou o gênio da própria esposa. Naquela noite, enquanto eu me preparava para sair do escritório, Margaret me trouxe uma última carta da minha mãe. Ela tinha sido programada para chegar exatamente um mês após a transformação da empresa. Minha querida Sarah. Se você está lendo isso, significa que fez mais do que apenas expor a verdade. Você começou a reconstruir. Das cinzas do engano, você ergueu algo novo. Eu nunca quis que você herdasse um império corrupto. Eu queria que você tivesse a chance de construir algo honesto. Algo digno do seu coração. Passei os dedos pela sua caligrafia delicada, sentindo-me mais perto dela do que nunca. A pintura, antes considerada inútil, tinha sido a chave para tudo. Mas, acima de tudo, tinha sido a maneira da minha mãe de me mostrar algo maior. Eu não tinha herdado dinheiro ou status. Eu tinha herdado sua visão. O desejo de um mundo mais justo. 2 anos depois, a Bennett Industries agora era apenas história. O nome tinha mudado. Agora, éramos Aurora Innovations. Uma empresa irreconhecível do que já foi. Nos tornamos líderes. Não apenas em tecnologia, mas em inovação com propósito. Mas agora, com práticas comerciais éticas, a Fundação ajudou dezenas de pessoas a recuperar suas inovações roubadas. Nosso programa de incubadora lançou muitas novas carreiras. A pintura ainda está pendurada no meu escritório.
As formas geométricas, agora, são um conforto familiar. Às vezes, tarde da noite, eu sinto que elas mudam um pouco, como se minha mãe ainda estivesse ali, me deixando novos padrões para entender e novas verdades para descobrir. Mas a verdade mais importante estava ali o tempo todo, escondida à vista de todos. Assim como aqueles números, o sucesso construído em mentiras sempre vai desmoronar. Mas o sucesso construído na verdade e na justiça vai resistir ao teste do tempo. Marcos foi libertado da prisão na semana passada. Ele me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos e conversarmos sobre a reconstrução da nossa família. Eu ainda não respondi. Alguns padrões que aprendi é que é melhor deixar assim. Em vez disso, eu gasto meu tempo focando no futuro. A empresa organiza uma feira de inovação anual, onde jovens inventores podem mostrar suas ideias sem medo de roubo. A vencedora do ano passado foi uma jovem cuja história me lembrou minha mãe, brilhante, subestimada, mas inabalável em sua visão. Quando entreguei o prêmio a ela, vi a pintura da minha mãe refletida no troféu de vidro. As formas geométricas pareciam dançar com aprovação, me lembrando que às vezes as maiores heranças não são as que podemos segurar, mas as que nos transformam por dentro. A pintura, antes considerada inútil, me deu algo inestimável: a verdade sobre meu passado, o controle sobre meu futuro e, mais importante, a chance de garantir que nenhuma outra mente brilhante será silenciada ou roubada novamente. Isso, eu sei, faria minha mãe mais orgulhosa do que qualquer fortuna jamais poderia.